Olá! Pois é, hoje a gente vai entrar assim, suavezinho, né? Nada de prefixo, o pato foi descansar e a gente está abrindo a programação da forma mais simples possível, porque há muita coisa para se dizer, há muita coisa para se falar. Sextou, né, como o pessoal agora costuma dizer, prazerosamente com relação exatamente às sextas-feiras. Porque a sexta-feira é uma expectativa maior, não é mesmo? Você trabalha de segunda a quinta, quando chega sexta-feira, ele avizinha o sábado, o domingo, isso se ele não for radialista. Sendo radialista, muitas das vezes, como eu fiz durante muitos e muitos e muitos anos, você vai trabalhar os sábados, vai trabalhar os domingos e vai estar feliz por trabalhar nos sábados e domingos. Evidentemente que na medida que a vida vai avançando, você acaba ficando mais na sua, né? Isso faz parte do show. Afinal de contas, ninguém é de ferro. Então, o programa de sexta-feira é um programa mais à vontade. Eu quero aproveitar, acabei de falar agora com o Haroldo Barros, e se você puser no Facebook dele às 8 horas da noite, você vai ver e ouvir uma entrevista minha que ele vai fazer a respeito do que eu ando fazendo, da minha carreira, da minha vida. Haroldo é um amigo querido. Haroldo foi sonoplasta da Globo por mais de quase 40 anos, né? Hoje é cantor e um bom cantor, e tem um programa, né? Tem um programa 2 vezes por semana, nas sextas-feiras, me parece que na terça também, não tenho certeza. Então o programa dele começa às 8 horas e aí eu serei o entrevistado, tá bom? Então já vou avisando, hoje teremos também o professor Isaías Nascimento, nosso querido professor Isaías. Já Isaías, estarei ligando para você. E se der tempo, eu ainda vou ligar também para o nosso querido Fernando Pereira, lá de Além Paraíba, Minas Gerais, mas que tem uma bela empresa aqui no Rio de Janeiro, né? Mas por que eu comecei assim suave, né? Tranquilo? Pelo seguinte, porque essa vida é curiosa, né? Às vezes você faz mil coisas e você busca na internet e você descobre que não se tem a menor lembrança. São coisas assim. Por exemplo, está vendo essa foto aqui? Essa foto aqui foi quando eu fiz o primeiro noticiário do SBT. Eu era o âncora, noticentro, Roberto Manzoni que me escalou, o Magrão, né, que foi diretor do Silvio durante muitos anos, né? Ao meu lado tinha o Moisés Veltman e do outro lado tinha o Correia de Araújo, que era uma tradição, porque vinha desde a Tupi. Muito bem, fizemos aquilo e tal por um ano, mais ou menos e tal, depois mudou tudo, foi lá para São Paulo e passou. Se você tentar descobrir isso aqui, é provável que quando você bote no YouTube Fernando Sérgio apareça alguma coisa, mas é muito raro, é muito pouco provável. Leila Fortunato, um abraço para você, querida, um aceno também, olha, um aceno aí para você na boa, tá? Muito bem, mas então tu diz agora, se fizesse acontecer algo de errado, algo de equivocado, pode ter certeza que a coisa vai funcionar. Graças a Deus, outro dia falando com um amigo meu, com o Silvinho Barbosa, grande empresário, né, da área de publicidade, que também tem um programa belíssimo. O programa dele é na TV, essa TV que tem aí da NET, né? E ele falando, poxa, Fernando, mas você tem nome, você... É verdade, poxa, também ao longo de quase 40 anos no Rio de Janeiro fazendo rádio, e de 59, desde que eu tive 16 anos, estou com 75, vacino a terceira dose na quarta-feira, para quem tem mais de 75, né? Então, é aquela história. Luiz Henrique Oliveira dizendo que está ameaçando chover. Aqui também está meio esquisito. Bom dia, Luiz Henrique. Bom dia, Denise Guzmán Silva. Boa tarde, aliás. Muito bem. Então, o que eu digo é o seguinte, às vezes alguma coisa equivocada que acontece fica, né? E hoje abro o programa com alguma coisa histórica. Alô, professor Isaías Nascimento, que depois eu vou falar contigo. Não deixa de ser histórico, não sei se o amigo conhece, o professor Isaías, além de fundador também da Confraria dos Amigos do Rádio, confraria esta que eu tenho a honra de ser patrono. Na verdade, ele é professor de história, né? Laureado e essas coisas todas. Muito bem,
Então eu vou trazer um áudio histórico para vocês. Histórico, né? Esse áudio foi de um noticiário. Nessa época eu fazia o Jornal do Silvio Santos e ia direto para a Rádio Globo, ali na Rua do Russell, onde não mais existe, não é? Que já foi agora para a televisão, fazer o seu redator-chefe, que era o grande jornal vespertino, digamos assim. Seria invadir a madrugada, na verdade era até madrugador, né? Da meia-noite até meia-noite e meia, por aí mais ou menos. E lá já estava o Reinaldo Costa. Eu era um menino, evidentemente, eu tinha 30 e poucos anos, 35 talvez, e o menino para mim hoje, né? Para mim hoje, eu sei que para muita gente um cara com 35 é coroa, é homem, mas não é para mim. Alô, João Batista Silva Rocha, um abração. E eu ia para a Rádio Globo fazer o jornal, juntamente com o Reinaldo Costa, que era um senhor para mim. Ele tinha 60 e poucos anos, 66 talvez. Era até casado com uma cantora italiana, Franca Fenati. E sempre foi ótima essa dupla. Antes dele era o Bianchini e eu, o Carlos Bianchini, a quem eu mando um grande abraço, Antônio Carlos Bianchini, e eu. E depois dele, então, depois foi eu e Reinaldo Costa. O Reinaldo era um belíssimo locutor. Mas é curioso, sempre que eu chegava na redação por volta de mais ou menos 11 horas, vindo lá de São Cristóvão, onde era o SBT, eu chegava: ô Reinaldo, tudo bem? Eu, Fernando, tudo bem? Batia a pau. Naquele dia, naquela noite, eu cheguei, né? Falou: ô Reinaldo, tudo bem? Falei: ué, deve estar chateado com alguma coisa. Deixei lá dele. Peguei o texto, né, que nós tínhamos que fazer para dar uma olhada, mas era tão grande o jornal que a gente nunca conseguia lê-lo todo. Quer dizer, começava o jornal e os redatores iam municiando, né? Mas eram os locutores experientes, dificilmente a gente errava. No entanto, minha gente, naquela noite, isso está na internet para quem quiser ver e eu vou repetir. Naquela noite, o que eu não percebi é que ele estava absolutamente bêbado. Bêbado. Ele gostava muito de um uísque, vez por outra, entre um Globo no Ar e outro, que ele ficava à noite de 7 até 1 da manhã, ele descia para tomar um uísquezinho. Mas naquela noite ele teria tido um aborrecimento, me parece com a filha dele, algum desgosto, uma coisa assim, e o tornou a botija, né? Então eu vou mostrar para vocês essa memória, olha só. E quero agradecer ao Paulo Francisco Ferreira, lá de Goiânia, que tem o site Show do Rádio. Tá aí, ó, o seu redator-chefe, Fernando Sérgio Reinaldo Costa. O Reinaldo, ele bebeu um pouquinho. Então, quando eu botar, você vai ver uma vinheta, que é uma vinheta do menino lá de Goiânia, né? Porque é no Show do Rádio, que é o site do Paulo Francisco. Mas o que vale é que você vai ouvir, eu vou comentando aos poucos. Vamos lá, é curto, vamos lá. Paulo Francisco. São Paulo, Brasília. Essa é a voz do Reinaldo Costa. O Sul e Sudeste deverão ficar entre 11.928 cruzeiros e 12.273 cruzeiros e 60 centavos. O reajuste do salário mínimo poderia ultrapassar os 40,9% do INPC, mas isso não deve ocorrer porque, segundo o ministro do Trabalho, Murilo Macedo, o país enfrenta uma difícil situação econômica. Atualmente, o salário mínimo do Rio é de 8.464 cruzeiros e 80 centavos. Ministro do Trabalho, Murilo Macedo, deve apresentar hoje ao ministro-chefe. Isso aí parece até que fui eu que sorri, fiz a pausa. Não, na verdade, quando eu falei essa frase, né, o ministro do Trabalho, patati patatá, ele achou que eram duas folhas, ele achou que a sequência era dele. E falou comigo, não deu para você perceber, porque o microfone era direcional, ele falou comigo: essa parte é minha. E aí, e eu também, vamos continuar, vamos ver. No eco da Rádio Globo. A Super Poupança Itaú foi a melhor aplicação de 1980 e continua sendo em 1981.
Só no primeiro semestre, a Super Poupança Itaú já rendeu 47,81. Aproveite e faça a melhor aplicação do ano em qualquer agência do Itaú. Super Poupança Itaú. Ministro do Trabalho, Murilo Macedo, deve apresentar hoje ao ministro-chefe do Gabinete Civil, Leitão de Abreu, o anteprojeto de lei que regulamenta e disciplina a dispensa em massa dos trabalhadores. O ministro não sabe indicar se o anteprojeto será encaminhado pelo governo ao Congresso Nacional, mas destaca que a sociedade já se posicionou em favor de uma regulamentação de demissões em massa. O governo não concorda com alterações do pacote da Previdência e quer vê-lo aprovado de qualquer modo, até mesmo por recurso de prazo. A posição foi comunicada aos líderes do PDS na Câmara pelo Gabinete Civil da Presidência. Recebido com pompas de grande chefe de Estado em Brasília, o presidente da República do Mali, general Moussa Trache, ele vai passar 8 dias em visita oficial ao Brasil. Ministro do Exército, general Walter Pires, envia telegrama ao ministro dos STM, demonstrando seu profundo reconhecimento pela atitude de censura ao almirante Júlio de Sá-Pierremach por seu parecer com relação ao IPM do Rio Centro. O almirante, em parecer de 52 laudas, votou pela abertura de um inquérito sobre o atentado do Rio Centro. Depondo na CPI da Câmara que apura as distorções na comercialização do café, o jornalista Hélio Fernandes, diretor da Tribuna da Imprensa, acusou de incompetente e corrupto o presidente do Instituto Brasileiro do Café, Otávio Rainho. Segundo Hélio Fernandes, a atual política de contratos especiais de exportação beneficia apenas as multinacionais. 30 minutos. A Super Poupança Olha, foi a melhor aplicação já deu para vocês verem, né? Verem, perdão. Foi o maior sufoco que eu passei diante do microfone. Porque havia uma ordem, na época, o superintendente da Rádio Globo era Luiz Brunini. E havia uma ordem de não interromper de maneira nenhuma o noticiário, que era o noticiário mais importante do rádio, né? Mas, infelizmente, ele não tinha condições e você tem um limite de segurar realmente a fala, né? Um abraço para o Luiz Henrique, disse que lá perto da casa dele, ou na casa dele, o sinal tá vacilando muito, né? Oscilando, né? Essa é a palavra. Não deixa de ser um vacilo também, né? Então ele está saindo, mas disse que vai ver a minha entrevista. Quero agradecer ao Marco. Alô, Marco Silva. Um abraço, o Marco, que sugeriu ao Haroldo a minha entrevista, né? Que eu vou dar logo mais às 20 horas no Facebook do Haroldo Barros, com A, não é Haroldo com H, não. Haroldo Barros, tá bom? Então, obrigado a você e vamos dar sequência, está faltando só um pouquinho para vocês verem essa lembrança meio torta de uma época tão gostosa do rádio. 1980 e continua sendo em 1981. Só no primeiro semestre, a Super Poupança Itaú já rendeu 47,81. Aproveite e faça a melhor aplicação do ano em qualquer agência do Itaú. Super Poupança Itaú. Próximo informativo, o Globo no ar a 1h. Em nome da equipe Globo de Notícias, o Boa Noite de Fernando Sérgio e Reinaldo Costa. 7h30. O seu redator-chefe. Saravá para quem é de Saravá, benção para quem é de atenção, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Eu fiz questão de deixar o Adelson Alves, porque para mim foi um professor, mesmo que ele não saiba disso, ou talvez até saiba, porque durante muito tempo na Rádio Globo, durante 2 ou 3 anos, eu fazia madrugada de domingo para segunda-feira, né? E aprendendo a comunicação, quer dizer, ouvindo esse mestre da comunicação, que é o nosso querido Adelson Alves, né? Que até hoje, para nossa alegria, está conosco. Então quero mandar um grande abraço para ele. E mostrando uma época em que a Globo era imbatível. Ela dava eco no Brasil inteiro, essa é que é a verdade. Hoje as coisas mudaram, os grandes comunicadores todos não estão mais lá, tem gente nova que mais cedo ou mais tarde há de provar ou não o seu valor, né? Mas comunicadores como
como Adelson Alves, como o nosso querido Haroldo de Andrade Pai, o próprio Haroldinho, né, que naquela época ainda estava de calça curta, Valdir Vieira, Paulo Giovanni, amigos queridos que a gente vai, cidade grande, sabe, eu que sou do interior, que nasci em Cruzeiro, uma cidade que hoje deve ter uns 100 e poucos mil habitantes, e que foi criado em Juiz de Fora, outra cidade que tem 600 mil habitantes, por mais que eu ame, e eu amo a cidade grande, mas a cidade grande, ela, lamentavelmente, até pelo seu tamanho, ela vai separando as pessoas de acordo com suas vidas. Mas são pessoas brilhantes, que a gente teve a honra de conviver, de fazer programa de rádio, né? Programa de rádio. E rádio, como dizia o nosso querido e saudoso Mário Luiz, é uma cachaça. Ou seja, referindo-se que a cachaça, para quem é alcoólatra, ela vicia realmente, né? E ela não necessariamente vicia. Você pode, o famoso tirar gosto é uma coisa que eventualmente faz parte. Mas o que eu quero dizer é que foi só uma época. Mostrar que, e para mim, como apresentador, como noticiarista, como locutor, sabe que até hoje, essa lembrança que está na internet, não só no site do Paulo Francisco, como também em outros sites que colocaram, até hoje o pessoal fala disso. Que coisa, né? Mas faz parte do show e a gente entende até como carinhosamente. Bom, eu vou agora buscar o nosso amigo, que eu já falei para você, que é muito importante, o nosso querido professor Isaías Nascimento. Professor Isaías Nascimento, professor de História, pós-graduado, foi também subsecretário do Maracanã, né? É uma figura exponencial mesmo, né? E que a gente tem a honra de tê-lo como confrade e secretário da Confraria dos Amigos do Rádio. Então, vou botar aqui o nome dele, o nomezinho, Isaías. Isaías, internet, Isaías. Ei, Jesus, espera aí, nem aí não, Fernando. Essas coisas assim, eu já devia ter colocado, mas eu me empolguei, me perdoe, tá? Vou colocar aqui, olha, o Isaías, ver o contato, estou tentando ver, não é esse cara. Ô, Jesus amado, vamos nós. Agora vai, hein? Agora já foi. E aí a gente vai conversar com ele. Não sei se ele está no Rio de Janeiro ou se ele está ali na praia, né? Já atendeu? Atenção. Ô, amigo, como está você? Peraí, deixa eu só focalizar essa figura bonita. Aqui, o nosso querido amigo, companheiro de longa jornada, né? Mestre Isaías Nascimento. Alô, Isaías, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Que Já coisa. se preparando aí para essa ida ao velho mundo? Sim, é verdade, é verdade. Ansioso, né? Porque a gente vai viajar quarta-feira, dia 13, às 20h40. A gente sai num voo da TAP rumo ao Porto, né? E aí você já fica naquela expectativa, o que vai levar, o que pode levar, o que não pode levar, né? Os filhos também, pai, traz isso, traz aquilo, quer dizer, a gente traz o que for possível. Imagine você que até o cãozinho a gente vai levar. Olha, bacana. É verdade. E vai encontrar um novo Portugal, né? Rapaz, está muito bonita, né, Portugal? Você sabe que eu fui lá há 7 anos, e já há 7 anos você tinha segurança absoluta, quase que total. A única coisa que se falava é o seguinte, só no caso de bater carteira acontecia. Mas fora isso, Porto está linda, eu fui a Aveiro, fui também a Lisboa, né? Portugal está realmente muito bonita e eu imagino que esteja agora, porque eu tenho visto pela filmagem dos meus filhos, né? Será que caiu a ligação? Não. Atenção, volta para mim que eu vou tentar ligar para ele de volta. Agora voltou. Pois não, pode falar. Voltou. Você está no Rio? Estou no Rio. Que bom. Mas e aí, o que você me conta de novo, Isaías? Fernando, a gente, bastante otimista, né, com
essa mudança do quadro que não só o Brasil, como todo mundo está voltando a viver, né? Uhum. Esse momento que a gente se enche de esperança Exatamente. com o controle, né, desse momento que a gente está vivendo. Foi um ano e meio muito difícil para todas as famílias, para todos os países de modo geral, né? Verdade. Você vê o caso de Portugal, que você está indo visitar. Portugal, no primeiro momento, era um modelo de país na gestão da pandemia, né? Foi. E, de repente, houve um descontrole social qualquer e Portugal passou a ser um país com muitas mortes, com problemas sérios, né? E o que é um país unido, né? De repente, o país se uniu e fez o controle voltar aos padrões normais. E é o caso que a gente espera do nosso Brasil, né? Então, acho que esse momento que nós estamos vivendo, início de outubro, é uma perspectiva bastante positiva, né? De que esse processo de vacinação contemple as camadas que ainda faltam, né? E que o Brasil retome, né, o seu rumo como potência mundial, como um país de uma riqueza imensa, e que a gente tenha que, de alguma maneira, renovar essas esperanças que todos nós temos no fundo da nossa vida, né? Que a gente quer o bem para nós, para nossas famílias, para os amigos e para o país como um todo, né? E o Brasil merece tempos Sem melhores, dúvida. assim. Essa é a grande expectativa, né, Fernando? É verdade. E que as nossas autoridades educacionais saibam sair dessa dificuldade, porque nós tivemos 2 anos aqui, agora, né, que espero que estejam findando, que realmente foi um atraso em termos educacionais, porque as pessoas não podiam frequentar mesmo as aulas, né? E até hoje se fala que houve um abandono das atividades escolares por parte de 20% da população. É verdade que alguns governos... Pois não. Nem nós, professores, e olha que eu já sou um professor veterano, nem nós estávamos preparados para esse momento. Ah, sim, verdade. Porque o processo de dar aula sem ser presencial, sem ter o contato com o aluno, desde da criança, do adolescente, até do adulto, é um processo diferente. Você tem que estar extremamente estruturado para aquilo, preparado, inclusive, enquanto professor, né? Então, quanto a isso, já foi terrível, porque a internet, ela não é um bem distribuído para todo o país, né? Ela não é um serviço disponível para todos, né? E mesmo esse processo, ele não é maduro em nossas cabeças enquanto professores. Verdade. Porque é um processo novo, você tem que trabalhar conceitos à distância, entender se o aluno está compreendendo aqueles temas e se ele está aprofundando o suficiente para que aquilo seja útil para ele. Então, dizem que esse é o ensino do futuro, né? Dizem que pode até ser. É um processo irreversível, né? Mas eu te digo que em todas as profissões nós devemos ser preparados, né? E agora talvez... Não tenha dúvida. Que os governos têm que preparar, inclusive, os professores para o futuro, né? Eu já sou um sujeito meio aposentado. Eventualmente eu participo de um projeto ou outro. Mas se eu tivesse de estar na sala de aula, eu sentiria uma diferença muito grande, porque o contato, a aula, o professor falando, cobrando, discutindo. O contato na sala de aula, ele ratifica a passagem da informação. O professor se sente incomodado com as perguntas, ele pesquisa mais, ele cobra mais do aluno, né? E você viveu 1 ano e meio sem esse contato, foi péssimo para os jovens, sobretudo para as crianças, e muito difícil, porque foi 1 ano e meio praticamente perdido, né? Vamos ver se nós temos condições de recuperar. Tudo é recuperável, só não é recuperável a morte. Mesmo assim, no que tange a perda física. É verdade. Mas
o restante se recupera, Fernando. E você falou algo muito importante, que é a necessidade da união das pessoas e não a separação e desvios políticos, né? Eu sou Fernando, defensor dessa você vai ideia. encontrar um país, desculpe que eu sei que o meu tempo você vai encontrar um país que é administrado hoje por um modelo de gestão chamado geringonça. Você, quando chegar lá, todo português vai falar isso. Por que geringonça? Porque a esquerda se uniu com a direita, os conservadores se uniram com os liberais pelo bem de Portugal. Uhum. E quando a gente fala de geringonça no Brasil, é uma coisa extremamente complicada. É uma coisa assim. E lá o modelo de gestão que se chama, né, aqui chama-se presidencialismo de coalizão. Lá se chama geringonça. Por quê? Os portugueses falaram assim entre eles, os mais velhos. Vamos nos unir, gente. Claro. Vamos pensar pelo bem de Portugal. Então você tem um presidente que é um jornalista por formação e você tem um primeiro-ministro que é um político por formação. É um político de carreira. E eles se juntaram, os partidos se juntaram e pensaram em Portugal. Então, Portugal vive nesse início de século um momento extraordinário, porque os homens se entenderam. Verdade. Né, Fernando? E eles têm um presidente, Fernando, Papai do Céu que nos ajude. E esse é uma categoria, né? Uma categoria, é um estadista, né? É o que faz muita falta pra gente. Faz muita falta. E que esse amadureça, e se vier um outro, que olhe para Portugal e fale assim, lá eu tenho um bom exemplo. Né? É um homem simples, é um homem viúvo, mora no palácio lá sem nenhum luxo, faz suas compras no supermercado, faz suas compras na farmácia, vive uma vida comum, tá certo? Fez uma campanha de reeleição praticamente sem custo nenhum, foi uma campanha normal para qualquer um cidadão, né? Foi reeleito, né? Já tem mais de seus 70 anos, isso conta muito, né? Isso conta muito. Então você vai encontrar um Portugal, o nosso país também pátrio, porque é o país nosso pai, né? É dele que nós nascemos, né? Verdade. Você tem a tua vertente italiana, mas nós todos saímos daquela linha ali, né? É verdade. Você vai encontrar um Portugal maravilhoso e eu espero que você tenha uma estadia lá com seus familiares extraordinário. Nós vamos ficar com muita saudade, mas sempre mantenha contato conosco. Mas eu pretendo, viu, Isaías, fazer algumas entrevistas como essa que nós estamos fazendo agora, de lá para cá. Apenas com um detalhe informando, né, que o dial muda, né? A palavra não é dial, meu Deus, é um número de Portugal, é 321, se não me falha a memória, né? E a partir daí terá a soma dos números. Então a gente vai se ver, ainda que virtualmente, sim, e se Deus assim o permitir, se tudo correr bem, se a gente chegar vivo e agradável até março, em abril nós estamos de volta. Fernando, um abraço para você, para a Samira, para os filhos, noras que você vai encontrar lá. Isso. Que os eventos que estão surgindo tragam felicidade para vocês e que Papai do Céu abençoe essa ida para vocês e esperançosos de que serão meses de muita alegria para vocês. Muito obrigado, Zay. Essa é uma amizade que nos honra muito, viu? Fica com Deus, amigo. Você e essa família bonita. Muito obrigado. Pois é, né? Isso aí é o espírito da confraria dos amigos do rádio, que a gente sugere para você que faça confrarias. Não precisa ser algo tão digamos assim, organizado, se necessário for. Mas entenda, analise o termo confrade, né? Que na verdade o que é um confrade? Um confrade ou uma confreira, por exemplo, tem tantas lá, alguns que já estão do outro lado, outros que ainda estão, como aquele que já se foi, como Luiz Vieira, por exemplo, Coronel Brandino, né? São tantos amigos, a Deise Lúcide, né? Que foi também nossa confreira, que desse lado ou do outro lado da vida estejamos realmente juntos e unidos e que a gente saiba que as diferenças, elas estão aí para serem aparadas, não para serem exacerbadas.
As arestas, elas devem encontrar o denominador comum, as saídas comuns. Isso que o mestre Isaías falou é muito importante, não é? Você vê Portugal, já era fantástico há 7 anos, quando lá estive, né? Já está fantástico, porque eu tenho notícias diárias de Portugal, dos meus filhos Felipe e Bruno, cada qual com sua esposa, com a Bruna e com a Monique, né? E os nenéns que estão chegando aí. Muito bem. E por que isso? Por que de repente Portugal hoje é um dos exemplos da Europa, principalmente no tocante à Covid? Porque vacinou já 87% da sua população com 2 doses, né? Então é aquela história, a vacina. Ontem houve essa lamentável opinião dada pelo desembargador Paulo Rangel. Minha Nossa Senhora, ainda bem que eu tive aqui ontem o desembargador também, Zé Augusto Araújo Neto, que disse: não é assim, não se pode. Como é que vai proibir você de se ir no teatro, de você ir numa igreja, de você ir em algum ambiente fechado? Vai proibir você você não pode mais mostrar o passaporte como era exigido pela prefeitura, principalmente pelo secretário de saúde. Parabéns ao ministro Luiz Fux, do STF, que cassou a liminar. O que é isso? Onde é que nós estamos? Se o senhor não quer tomar a vacina, o problema é dele, mas acontece que ele não tomando, ele transmite, se é que ele não tomou, ele transmite a virose, mesmo ele estando saudável. E de repente ele pode infectar a mãe dele, ele pode infectar a avó, ele pode infectar a criança. Isso é uma falta de responsabilidade individual, e é uma responsabilidade coletiva. Exatamente por isso que o ministro Luiz Fux usou quando a Procuradoria da Prefeitura provocou o Supremo Tribunal Federal quanto a essa decisão desse senhor, que pode ser um senhor probo, não duvido, mas que está equivocado na sua decisão. Então o ministro Luiz Fux, ele colocou exatamente a decisão que deve continuar para a honra e glória de todas as pessoas saudáveis. Quem não acredita em vacina, quem vai acreditar em cloroquina, em ivermectina e outras mais, podia acontecer lá no início, onde não havia vacina. Então tenta-se tudo, entendo perfeitamente isso. Mas defender esse tipo de atitude, defender divisão de pessoas, ficar tendo reações homofóbicas, como aconteceu no entrevistado de ontem da CPI, quer dizer, meu Deus do céu, e depois pede desculpas, porque sabe que dali pode sair preso. Ficar tendo discursos de ódio, quer para a esquerda, quer para a direita, quer para o centro, isso acrescenta o quê? Entende? Então tem pessoas que estão perdendo o tempo com esse tipo de coisa, acreditando que possa haver um salvador da pátria. Gente, o Brasil é muito grande, seja quem for, não é nem na direita e nem na esquerda. É preciso que todos possamos nos unir para fazer um país melhor, porque está uma vergonha. Basta você ver os noticiários, depois botam culpa na imprensa. Vê a quantidade de assaltos que está havendo em São Paulo. Basta você ver a TV Bandeirantes. E assaltos, e com os bandidos na moto sempre em 2, e assaltando porque para pegar o Pix, porque no Pix do Banco Central está no seu celular a sua conta bancária e a sua economia. Então, e o pessoal está gritando, o Datena é um que grita o tempo todo, outros jornalistas falam, tem que achar um limite, para não possibilitar. Outro dia em São Paulo, uma senhora perdeu 30 mil reais porque foi sequestrada e foi obrigada a transferir todo o seu dinheiro do banco. E o Banco Central não toma uma atitude, minha gente. Quer dizer, que coisa lerda, que governo lerdo, que falta que se tem. Essa é que é a verdade. Outro dia eu vi uma manifestação do vice-presidente, que pelo menos é uma pessoa que fala aquilo que pensa, o general Mourão, e ele disse: não, acontece com relação à presidência. O homem chegou só a tenente, e de tenente foi para capitão. Então ele foi, as palavras não são minhas não, em outras palavras, mais ou menos isso foi do Mourão. Ele disse, então ele não pegou a intelectualidade militar que vai daí para frente,
que é de capitão para general. Quer dizer, então pode estar até bem intencionado, mas não é brigando que você resolve alguma coisa. Tomara que aprenda. Você precisa, evidentemente, do apoiamento de todas as pessoas para fazer desse país a grandiosidade que a gente espera. É uma loucura. Hoje vocês viram, e volta e meia tem ações da polícia que tem que haver, mas porque deixaram chegar do jeito que chegou, poxa. Essa é que é a história dos morros, nas partes mais distantes de uma cidade grande como o Rio de Janeiro, mas poderia falar Manaus, poderia falar Alagoas, Maceió, poderia falar Rio Grande do Sul. E as pessoas não sabem, as pessoas não percebem. Ah, se eu estou bem, dane-se o resto. Essa é a filosofia que, infelizmente, infelicita o Brasil há muitos e muitos anos. Outro dia eu falava com um amigo meu que, sinceramente, eu disse, olha, eu me lembro, eu não estou nessa luta desde ontem. Não faço questão de que você ache que eu seja simpático ou não, que eu esteja certo ou não. Eu tenho que dar a minha opinião por uma questão de honestidade. Então, durante muitos anos, eu tive a honra de ter um patrocínio da Sendas, antigo supermercado Sendas. E uma vez, quando eu tive um jornal, quando eu fui dono de um pequeno jornal, durante 4 anos da minha vida, eu tive 2 patrocínios importantes, da Sendas e da Universidade Estácio de Sá. Então eu estava sempre com essas pessoas que eram responsáveis. Um alô, por exemplo, próprio do saudoso Dr. Arthur Sendas, que muito me ajudou, como também um alô para o Josias de Castro Almeida, Josias que há muito tempo ele era o superintendente das Sendas e hoje é um digno professor universitário. Então, todo mês eu ia na Sendolândia, que era em São João de Meriti. Para quê? Para pegar os anúncios, né, que a gente ia colocar no jornal. E aproveitar, tomar um café com eles e tal, e discutir as coisas da semana. Muito bem. Você sabe que toda vez que eu passava de carro, eu via quando você sai, tem uma agulha que você sai da Brasil para pegar para São João de Meriti. Quando eu olhava tinha um rio, e do lado do rio tinha umas casas de pessoas humildes, e a beira do rio lotada de lixo, há 20 anos. Se você passar por lá hoje, é a mesma coisa. O que a gente vê são discursos bonitos. O que a gente vê são pessoas, sabe, que tiveram a oportunidade que a maioria não teve. São pessoas que cursaram ou não uma faculdade, mas têm um lustre de alguma forma. E essas pessoas então falam muito bonito. Quando se elegem, elas querem muito mais se reelegerem do que propriamente fazer algo em benefício da população brasileira. E isso vem se repetindo. Não importa se é a esquerda, se é a direita, se foi a ditadura militar, se foi a época do reinado, não importa. O fato é que a soma, ela não resolveu a situação. Ela não resolveu. Outro dia, conversando com um amigo simples, até, enfim, mas boa gente, ele falou, senhor Fernando, o pessoal fala, o pessoal está passando fome, mas é aquela história, você vai ver, a pessoa tem 4, 5 filhos, e o marido abandonou e tal, por que fez tanto filho? Então eu conversava com ele, vamos analisar isso de um outro ponto de vista, vamos analisar o seguinte, por que não houve controle de natalidade? Por quê? Porque as igrejas, principalmente, não queriam que tal acontecesse. E aí, dane-se o mundo. Quando houve a Revolução Militar no Brasil, essa é a minha tese, me perdoe quem pensar diferente, falou-se que era por causa do comunismo que ia haver, que ia entrar, que não sei o quê, e na verdade dificilmente entraria no Brasil. Dificilmente. Agora, quando houve essa revolução, cuidaram de ser a revolução da classe média. E o pobre que continuasse pobre. Então, se você não tem informação, né, se você não chegar para um casal que casado e dizer, se você, olha, não se forme sem ter qualificação, não case sem ter qualificação. Procure realmente, olha, se você vai, tem um filho só, tenha 2 filhos, não é obrigar a pessoa a não ter filho. É porque cada filho custa dinheiro.
E cuida de saber com quem você vai transar. Ou se for transar, transa com camisinha. Olha, hipocrisia. Hoje se fala isso. Naquela época não se falava. Nos anos 60 aí, camisinha. E aí as coisas foram acontecendo. A mulher, de um modo geral, pode ter uma ou outra que saiu fora da curva, mas a maioria, principalmente naquela época, mulher era romântica. Então a mulher se apaixonava, achava que o cara era o príncipe encantado, quando o cara no fundo, só queria comer ela. Me perdoe a expressão grosseira. E o cara dava uma mimadinha e se mandava e ela ficava com o filho. Como mulher é, na verdade, a heroína da vida. Eu costumo dizer que eu acho, de coração, que eu acho que a gente fala que Deus é pai, eu acho que Deus é mãe e pai, mas preferencialmente mãe, porque é a manifestação do amor, e Jesus nos disse que Deus é amor. Então a mulher, ela não importa se ela tivesse 1 ou 2 ou 3 filhos, ela se agarra à cria, e ela faz das tripas o coração para poder sustentar a cria. Então, até hoje, nós estamos perdendo valores, como o Marco Silva, que se mandou para os Estados Unidos, é um excelente comunicador, um menino bom, está lá há 21 anos, aplausos para ele, mas poderia estar aqui. Como a Tônia Elizabeth, jornalista, que trabalhou comigo na Rádio Bandeirantes, e que está há mais de 30 anos em Miami. Porque o que a gente paga, gente, não volta. O que você paga de impostos não volta para a gente em forma de serviço. Que é mais desorganização desse governo do que do jeito que está o preço do combustível. Pelo amor de Deus, só hoje aumentou 10% o gás nas refinarias. 10%. Do início do ano até hoje, 51% de aumento. Não tem paradeiro. Não tem alguém em Brasília, seja de esquerda, direito, centro, macumbeiro, ateu, que não seja capaz de dar um basta nisso. Não estou falando para mim, porque eu de coração tenho carro e não ando, não gosto de carro. Aqui quem mais dirige é a Samira, não tenho saco para carro. Não tenho para comprar, gosto. Quando às vezes comprei, sei comprar, sei dirigir bem, mas não gosto. Mas não é por mim que tenho carro. Eu estou falando pelo transporte público. Eu estou falando para aquelas pessoas coitadas que são obrigadas a entrar no supermercado, que diz que é bom preço, que é melhor preço, que não sei o quê, e de repente descobrem um quilo de tangerina que estava a R$ 7,99 e ontem eu reclamei, hoje minha cunhada comprou a R$ 9,99. Tangerina, mexerica, polcã. E vocês achando que gente, é o pior governo que esse país teve. Claro que não vou elogiar a roubalheira que houve e a maioria dessas pessoas estão condenadas ou não. Mas pelo amor de Deus, porque foi a pandemia. Que foi a pandemia o quê? A pandemia não impediu que Portugal esteja da forma que está. A pandemia não impediu que os Estados Unidos dessem uma revirada e voltassem a ser a potência que são. Claro, atrapalhou muito, mas espera aí, quem se candidata a gerente tem que gerenciar. Agora, o nego vai julgar pela aparência, vai julgar porque, fulano, seja quem for esse fulano, ele é bonito, então tá ótimo. E mais tarde você vai pagar alto, como nós estamos pagando. Mais tarde seus filhos vão pagar, seus netos vão pagar. Porque o que está havendo agora na educação brasileira, nem a educação estão cuidando. Eu sei porque eu tenho um sobrinho neto e a minha sobrinha, que é quase como se fosse filha, Camila, está dizendo, olha, é difícil estudar em casa por computador. Por quê? Porque a internet não é boa. Mas vai ter o 5G. Vai ter, mas não tem. Porque os garotos ficam desatentos. Eu sei porque eu lecionei uma certa época na Estácio. E uma coisa, como disse o professor Isaías, você na sala de aula, se você for bom, você catalisa as pessoas. Um ou outro vai ficar desatento, mas a maioria fica prestando atenção em você. Nessa coisa de computador,
Teria que ser um baita telão e teria que o professor, de alguma forma, ver o aluno, porque senão ele fica assim, olha, agora eu vou escrever no quadro. O cara está lá, eu estou pensando, me dá um pirulito. Vai fazer o quê? Então, você quer que esse país seja sério? Pensa direitinho. Pensa direitinho. Eu fico chateado de ver. Ontem eu ouvi uma cena, não é, que da discriminação, porque a pessoa, o senador lá, parece que era gay. O que nós temos a ver com a vida de quem é gay, gente? Pelo amor de Deus, cada um que cuide de si, desde que não seja malandro, desde que não seja assassino, desde que não seja ladrão. É a vida, né? Eu quero mandar um recado para o meu amigo Fernando Pereira, querido. Hoje não vai dar, mas se Deus quiser, segunda-feira eu te aviso, tá? Teremos agora a última semana. Perdoe que eu falei demais, talvez por isso que não deu, mas é a revolta. Quando você vê que o bujão de gás estava a R$ 70 no início do ano, está em alguns lugares a R$ 110. E já há quem venda em estados da federação por R$ 130, está querendo matar a população de fome? 26% da população brasileira, segundo foi noticiado hoje, 26% está cozinhando a lenha. A lenha. Porque não tem dinheiro para comprar gás. Você olha os hospitais federais do Rio de Janeiro, os hospitais municipais. É uma vergonha. Se você não tiver plano de saúde, você vai ter que contar com a sorte. Não é porque não tem médico, é porque não tem remédio. Não é porque não tem remédio, é porque não tem médico. Não é porque não tem nem médico, nem remédio, mas porque tem enfermeiro que não está ganhando o que devia ganhar. Bom, que Jesus amado possa nos abençoar. A gente precisa muito. O nosso povo precisa muito. E uma grande parte do nosso povo está inteiramente equivocada. Talvez até bem intencionada, mas inteiramente equivocada. Um grande abraço a todos vocês. Perdoem a emoção. Perdoem a emoção. Queria fazer uma homenagem a um homem que pensou na educação. Eu tive a honra de entrevistá-lo em Palácio e não dá para esquecer esse homem, por mais que falem dele. Aqui está a foto minha no Palácio Guanabara, quando fiz uma entrevista no auditório com Leonel de Moura Brizola. Por mais que eventualmente vocês, um de vocês, ou 2, ou 10, ou 1000, possam não gostar dele por suas atitudes, mas basta você andar nas ruas do Rio de Janeiro para você ver resistindo os CIEPs, os brizolões. Resistindo porque cada governo que entrou não cuidou como devia cuidar. Naquela época, eu me lembro, falava-se que ele fazia perto das estradas, fazia perto das avenidas, porque é eleitoral. Ele veio eleito governador 4 anos, depois se reelegeu, depois morreu. E os CIEPs estão aí até hoje. Não estou nisso dizendo que não possa ser feito por qualquer um, seja da esquerda, do centro, da direita. Agora, os idiotas que estão chamando o pessoal de esquerdopata, são tão idiotas quanto os de esquerda que estão chamando o pessoal de direita, direitopata. Esse caminho só leva ao conflito. Namastê.